Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo, o que foi que aconteceu comigo que eu não consigo sair daqui? Aí você tem que ir atrás para descobrir a causa. Tipo, seu pai e sua mãe falou algo sobre você, você não perguntou e a maldição está aí até hoje. Alguns de vocês têm o cérebro travado para a prosperidade porque não fez pergunta. E aí? Tá funcionando esse negócio aí? Tudo bem com vocês ou não? Tá bom. Acabei de vir de um triatlo aí, sabe? Treinando todo dia. O que é a palestra mesmo? Fazer perguntas e prosperar com isso, é? Então vocês vão anotar isso aqui, ó. Eu chamo isso aqui de a serpente que sai do balaio. O balaio é isso aqui, ó. Você vai lembrar que uma serpente sai de dentro de um balaio. E se você não tiver a resposta, essa serpente vai te picar. Pensa que no formato de uma serpente saindo de um balaio, essa é a interrogação. Por que você tem que fazer pergunta? Por exemplo, eu estou num jejum de 100 horas, só de água. E é engraçado que toda hora, quando eu vou fazer uma atividade, vem na minha cabeça, por que você está fazendo isso? Sempre seu cérebro vai fazer pergunta, seu coração vai fazer pergunta, o diabo vai fazer pergunta, Deus vai fazer pergunta, a pessoa que está do lado vai fazer pergunta, então você tem que ser profissional nisso. As pessoas perguntam para mim, eu tenho que ser bom em quê? Você vai notar assim, ó, preciso estudar o cérebro. Porque o tempo inteiro pergunta vai vir para o seu lado. O negócio é que você não sabe fazer uma pergunta de volta. Por que a maioria das pessoas num diálogo, elas perdem rapidamente um diálogo? Porque ela não sabe fazer pergunta. Se soubesse fazer pergunta, já afastava um pouco as pessoas ali que estão querendo tirar alguma vantagem, algum proveito indevido seu. Só que, se você realmente aprender a fazer pergunta, você vai fazer uma pergunta assim, ó, até que dia eu vou ficar nesse emprego? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Até que dia que eu vou aceitar me olhar desse jeito? Até que dia que eu serei fraco? Você tem que fazer uma pergunta assim, ó, sobre até o dia. Uma grande pergunta para você anotar. Até que dia que eu vou viver desse jeito? Até que dia que eu vou aceitar essa pessoa me humilhar? Até que dia que eu vou admitir as coisas que eu tenho admitido? Isso é pergunta. Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo, o que foi que aconteceu comigo que eu não consigo sair daqui? Aí você tem que ir atrás para descobrir a causa. O que eu mais conheço é gente honesta, gente boa e gente que não dá certo. Tudo junto. Acorda cedo, faz tudo que tem que ser feito, é uma maravilha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, faz não sei o quê, e não prospera. Por quê? Porque ainda falta fazer algumas perguntas. Quando uma pessoa ela é só religiosa, ela faz tudo na vida dela, ela para até de fazer pergunta, que ela aprende as respostas. Por exemplo, a pessoa está doente, aí uma pessoa religiosa fala assim, é Deus pesa na mão. Por que você não faz pergunta? Quando começou a doença? Por que começou a doença? Que horas que eu vou sair disso? O que eu preciso fazer? Então você tem que descobrir o que foi o gatilho disso, quando foi isso, o motivo disso, até quando eu quero ficar nisso. Só faz perguntas. Uma pessoa esses dias teve uma visão, segundo ela nessa visão me viu morrendo. E olha só, ela me viu morrendo e falou que eu ia pegar um avião e ia estourar uma turbina porque eu estava indo para o outro lado do mundo e lá nesse outro lado do mundo eu não ia voltar. A pessoa falou isso para mim, a primeira coisa que eu fiz no meu cérebro foi uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Deus, então quer dizer que eu estou todo dia com o Senhor, todo dia. Nós temos uma amizade, o Senhor manda uma visão para a pessoa e a pessoa fala que eu vou morrer. Nós estamos com algum problema de relacionamento, o que aconteceu? Eu não contei esse negócio para a Carol, porque ela estava comigo na viagem, né? E aí vinha na minha cabeça toda hora, você vai morrer. O meu cérebro, né, ouviu, ele colocou e ficou o tempo inteiro, você vai morrer, você vai morrer. O que tem morrer? Primeira coisa, você tem que fazer as perguntas. Se fosse para morrer hoje, sua vida valeu a pena? A maioria não valeu, sempre esperando algo. Aconteceu um negócio lá em casa agora, estava junto com as crianças, e a nossa cadela estava com câncer e ela faleceu. E para contar isso para os meninos, a gente se juntou lá de manhã, compramos um balão, e eu falei, ó, vocês curtiram muito a Raia? Ela chamava Raia. Curtimos e tal, eu não estava sabendo, acabei de contar para eles. Eu falei, olha, a Raia foi para o hospital e não vai voltar mais. Aí começou o chororô,
E eu expliquei para eles, eu falei, ó, agora eu tenho uma pergunta. Vocês curtiram ela o suficiente? Porque se curtiu, não precisa preocupar, porque o senhor está com ela, ela está brincando lá onde o senhor está agora. Um dia a gente vai encontrar ela de volta. E eu chororô, aquela coisa, aí eu comecei. Quantos cachorros você já teve, mamãe? Ela foi falando todos. Aí eu falei os meus, aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Curta a vida como se fosse a única que você tem, porque parece que as pessoas vivem como se tivesse 5 ou 10 vidas. Aí eu falei para eles, agora vamos lembrar dos melhores momentos da Raia. Eu tenho minhas lembranças particulares com ela. Ela pegando sandália de hóspede no resort, entrando dentro do lago e nunca mais voltou com a sandália. Eu vi ela pegar bife no prato de hóspede no resort. Ou seja, ela era demais. Tanto é que eu pedi para enterrar ela lá no resort, que é o lugar que ela mais gostava. E aí nós vamos plantar junto agora um IP amarelo para representar ela e está tudo certo. Mas lembra de uma coisa? Cadê as perguntas que precisam ser feitas? Aí eu fiz perguntas para ele, só pergunta. Papai fez de tudo que tinha que fazer? Porque ela estava com câncer, estava fazendo um tratamento pesado. Papai fez de tudo? Fez. Vocês aproveitaram? Aí os dois fazendo assim, ó. Não. Então vamos tirar uma lição, nós vamos aproveitar mais a vida. Aproveitar mais uns aos outros. Essas são as perguntas que precisam ser feitas. Sabe o que acontece? Você às vezes fica muito afundado em problemas emocionais e fica em tanto medo que você tem, porque você não fez uma simples pergunta. Quem colocou isso em mim? Eu lembro de uma pessoa da família falando assim, ó, não compra avião não, que avião cai. Morre mais gente com o celular na mão do que voando. Sabia disso ou não? Todo dia morre uma pessoa. Você sabe por que às vezes você tem muito medo do avião? Porque quando cai um avião, a notícia é assustadora. E ninguém fica dando notícia. Morreu mais um que caiu olhando o celular. Atropelou alguém de celular. O celular. Ninguém dá essa notícia toda hora, porque ela não impacta ninguém. Agora, falar que um avião caiu, isso vai acontecer. Uma pessoa normal que não faz pergunta, quando alguém fala, teve uma visão e você vai morrer, ia acabar com a vida dela. Eu só fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, eu estou esperando. Por qual que é o motivo do Senhor contar para ele e não contar para mim? Com todo o temor e tremor que eu tenho do Senhor e da palavra. Por que o Senhor está revelando isso para ele e não fala para mim, mas eu estou todo dia com o Senhor, o meu negócio é só o Senhor. Resumindo, alguns de vocês foram amaldiçoados por não fazer pergunta. Amaldiçoados. Tipo, seu pai e sua mãe falou algo sobre você, você não perguntou, e a maldição está aí até hoje. Alguns de vocês têm o cérebro travado para a prosperidade porque não fez pergunta. Olha uma pergunta que você tem que fazer. Se o idiota, igual o Marçal, conseguiu prosperar, por que eu não dou conta? Marçal, eu posso te chamar de idiota? O cérebro é seu. Você chama do que você quiser. Como que o Marçal, que era atendente de call center, construiu o que ele construiu? Fazendo pergunta. Fazendo pergunta para quem? Para mim, para Deus e para o próximo. Nunca vai falhar. Essa é a ordem. Anota assim, ó. Eu sou a pessoa número 1, a número 2 é Deus. E aí, Marçal, ele responde todas as perguntas? Não. Se Deus respondesse todas as perguntas, não precisava perguntar nem para você nem para o próximo, perguntaria só para ele. E aí, qual que é o sintoma quando ele não responde? Ele está indicando uma resposta. A resposta é, vá para uma pessoa. Quase todas as respostas que você procura estão dentro de você. Eu sei que vocês ficam falando assim, dentro do íntimo de vocês. Isso é papo de coach. Primeiro, eu não sou coach. E coach é só treinar, né? É um treinador em português. Só que quando você começar a fazer pergunta atrás de pergunta e não sair disso, até chegar na resposta, eu te falo, 99% de todas as respostas que vocês estão procurando em qualquer pessoa está dentro de você. Está aí dentro. Fui treinar hoje. Né? Eu estou nesse jejum só na água, aí eu fui corri, nadei, pedalei, treinei na academia, por enquanto é só. E aí meu cérebro falando assim, você está sabendo que você não está comendo, né? Não dá para você gastar essa energia. Aí eu falei, mas é agora que eu quero a energia. Cadê a energia? Eu quero a energia agora. Eu acabei de liberar um pacote de endorfina. Eu quero a endorfina. Pode soltar aí agora. Eu estou usando. Minha farmácia está funcionando. E aí eu comecei a perguntar, cadê a endorfina? E continuando. Aí alguém fala assim, nossa, se eu comer, eu vou ficar desesperado. Vou ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça porque você não faz a pergunta. Aí alguém fala, Marçal, você é muito doido. Não sou, moça, eu sei que é normal demais. E aí, como é normal demais e não faz a pergunta, eu estou buscando isso, que é uma... Eu estou nesse jejum até segunda-feira, que são 100 horas de jejum,
eu estou buscando no espírito uma coisa, eu estou buscando na alma outra coisa e estou buscando no corpo outra coisa. Aí, por exemplo, vem um religioso e fala, não, se não for espiritual, então não serve. Não tem nada que não seja nas 3 esferas. Começa a fazer pergunta para você aprender. Tudo que você faz tem reflexo nas 3 esferas. Todas as coisas que você faz.